Capítulo 35. O Alasca não é um pote gigante de sorvete. Acordo no meu quarto com curativos no pescoço, no rosto e no ombro, e absolutamente nenhuma lembrança de como vim parar aqui. Macy está sentada na ponta da minha cama com as pernas cruzadas. Meu tio está ao lado da porta, e uma mulher que imagino ser a enfermeira da escola está debruçada sobre mim. Com cabelos negros que chegam até a cintura, unhas pintadas de vermelho sangue e rosto severo, ela não se parece com nenhuma enfermeira que eu já tenha visto, mas ela está com um estetoscópio no pescoço e um rolo de ataduras na mão. Veja, Finn, ela acordou. Eu avisei a você que o sedativo não a deixaria apagada por muito tempo. A enfermeira sorri para mim, e embora seja um sorriso franco e convidativo, ainda assim a presença dela é extremamente intimidante. Acho que é por causa do nariz longo, em forma de bico, mas também pode ser por causa do efeito do remédio que ela mencionou ter me dado. Estou acordada, mas ainda me sinto um pouco zonza, como se nada fosse realmente do jeito que parece ser. Como está se sentindo, Gracie? Pergunta ela. Estou bem, respondo, porque não sinto dor. Na verdade, tudo parece morno e leve no momento, como se eu estivesse flutuando. É mesmo? Ela se aproxima um pouco mais. Quantos dedos eu estou mostrando? 3. Que dia é hoje? Terça? Onde você está? No Alasca. Até que não está mal. Ela se vira para meu tio. Está vendo? Eu disse que ela ia ficar bem. Perdeu um pouco de sangue, mas... Jackson! A sensação de calor e leveza se desfaz quando tento erguer o tronco para ficar sentada na cama. Não sei como fui me esquecer disso. Ele está bem? Ele estava... Paro de falar quando percebo que não faço a menor ideia de como continuar a frase, porque não faço a menor ideia do que aconteceu no alto daquela torre. Lembro que Jackson estava me beijando, e provavelmente vou me lembrar disso até o fim da vida. Eu me lembro do terremoto, eu me lembro de correr, embora não do motivo pelo qual fiz isso. E me lembro do sangue. Lembro que havia sangue, mas não consigo descobrir o porquê. Não se esforce demais, recomenda a enfermeira com palmadinhas amistosas no dorso da minha mão. Vai acabar se lembrando de tudo, desde que não force sua memória. Mas não parece que vou me lembrar. Sinto como se tudo fosse um borrão, como se minhas sinapses não estivessem se conectando como deveriam. Que tipo de sedativo exatamente essa enfermeira me deu? Macy? Relanceio para minha prima. Jackson está bem, garanti ela. Ele a salvou, informa meu tio. Ele a levou até Marise, a enfermeira, antes de você sangrar até morrer. Sangrar até morrer? É Marise quem responde. Quando a janela se estilhaçou, um estilhaço de vidro atingiu uma artéria do seu pescoço. Você perdeu muito sangue. Uma artéria? Minha mão voa até o pescoço em meio ao terror que começo a sentir pela primeira vez. Foi assim que minha mãe morreu. Uma hemorragia arterial antes de a ambulância conseguir chegar. Você está bem, reafirma meu tio, com a voz baixa e tranquilizadora. Ele pega minha mão e a acaricia algumas vezes. Por sorte, Jackson estava lá. Ele estancou o sangramento e levou você até a enfermaria antes que eu morresse. Completa o que ele não quer dizer. Meu tio empalidece. Não pense nisso agora, Grace. Você está bem. Porque Jackson me salvou mais uma vez. Quero falar com ele. É claro, concorda tio Finn, assim que você estiver em condições de andar. Não, quero falar com ele agora. Começo a espernear a fim de afastar as cobertas que parecem pesar 1 tonelada. Preciso ter certeza de que ele está bem. Preciso... Não completo a frase. Não sei do que preciso além de ver Jackson. Ver seu rosto, tocá-lo, senti-lo, respirar e saber que ele está de fato bem. E também porque vou ficar louca se não souber o que ele pensa do beijo que trocamos, e logo. Ei, calma aí. Marisa coloca uma mão firme no meu ombro e me força a deitar outra vez. Você pode ver Jackson amanhã. Por enquanto, precisa ficar aqui e descansar. Não quero descansar, quero... Sei o que quer, mas isso não é possível agora. Você está fraca. A severidade voltou ao rosto dela e se multiplicou por 10. Acho que você não tem noção do quanto esse ferimento é sério. Precisa se recuperar. Sei exatamente o quanto a hemorragia arterial é séria.
Insisto com o rosto da minha mãe flutuando atrás dos meus olhos por alguns segundos, antes que eu consiga piscar para afastá-lo. Não estou planejando sair para praticar snowboarding na encosta do Denali. Só quero ver o meu... Paro de falar porque quase digo que Jackson era meu namorado. E não, simplesmente não. Um beijo não torna ninguém namorado de ninguém. Mesmo que tenha sido o melhor beijo da minha vida. Talvez até mesmo o melhor beijo da história do mundo. Pelo menos até os cacos de vidros começarem a voar. Tento disfarçar, mexendo no meu edredom. Mas os olhos arregalados de Macy me dizem que não estou conseguindo fazer um trabalho muito bom. De repente, Marise e tio Finn estão me estudando bem mais de perto também, embora nenhum deles teça comentários sobre o meu ato falho. Em vez disso, Marise se limita a me cobrir de novo com o edredom e diz: comporte-se, senão vou dar outro sedativo a você, e desta vez vou aplicar uma dose que vai deixá-la apagada por várias horas. A ameaça é real. Percebo isso nos olhos dela. Assim, paro de insistir para ver Jackson e me acomodo outra vez no travesseiro, fingindo ser uma boa paciente. Vou me comportar, prometo. Não precisa me dar outro sedativo. Veremos, responde ela pigarreando. Você precisa descansar, e meu trabalho é garantir que você faça isso. De que modo vai acontecer? Só depende de você. Ele está bem, garante Macy quando percebe que não digo mais nada. Pode ficar tranquila, Gracie. Ele só está um pouco ocupado agora, limpando a torre depois do que aconteceu. Ah, é mesmo. Hemorragias arteriais costumam fazer um estrago. Foi tão ruim assim? Sei que é uma pergunta ridícula, mas fico envergonhada de ter sangrado por toda a torre de Jackson, por ter causado toda essa preocupação em tanta gente. Ele precisa de ajuda? Já cuidei de tudo, responde tio Finn seco. Por sorte, o terremoto não causou muitos estragos no restante do castelo, assim pude mandar todos os funcionários para o quarto de Jackson. Tem certeza? É uma pergunta para Macy, não para tio Finn. Não sei por que estou sendo tão insistente, exceto por sentir lá no fundo que alguma coisa não está certa, que de algum modo Jackson está com problemas. Provavelmente é o remédio que está mexendo com minha cabeça. Mas não consigo me livrar dessa sensação. Preciso ter certeza de que ele está bem. Eu juro, Gracie. Ela estende o braço e aperta a minha mão com carinho. Tudo está sob controle com Jackson. Ele está bem. O quarto dele vai ficar em ordem e logo... E ninguém mais se machucou no terremoto. Agora você precisa relaxar. É difícil imaginar que posso relaxar quando ainda sinto o medo como uma mola encolhida no fundo do meu estômago. Mas parece que não tenho escolha com todas essas pessoas ao meu redor. Embora seja a última coisa que quero fazer agora, eu me recosto nos travesseiros. Talvez se eu começar a demonstrar um pouco de boa vontade, Marisa e tio Finn me deixem em paz por um tempo. Está com sede, Gracie? Quer um copo de suco? Pergunta Marise após alguns momentos. Pela primeira vez percebo que estou com sede, com muita sede. Com tanta sede que não consigo lembrar quando foi a última vez que precisei tanto beber alguma coisa. Ah, sim, por favor, preciso de água ou qualquer outra coisa. Vamos começar com um pouco de suco de frutas vermelhas e maçã. O açúcar vai te fazer bem e depois vemos o que mais podemos fazer por você. Por que preciso de açúcar? Pergunto enquanto pego a garrafa que ela me estende. Bebo tudo em um único gole e finjo não ver o olhar que ela troca com tio Finn. Posso tomar outro? É claro. Uma segunda garrafa aparece na mão de Marise, embora eu possa jurar que ela nem chegou a virar para trás. Mas estou com tanta sede que nem dou importância a isso. Apenas murmuro um obrigada quando pego a garrafa. Tento beber mais devagar dessa vez, mas acabo praticamente engolindo essa aqui também. Quando termino, tio Finn pega a garrafa da minha mão. Em seguida, passa a mão no meu cabelo de um jeito que sempre me faz lembrar do meu pai e diz: Lamento, Gracie. Por quê? Pergunto confusa pelas palavras e pela expressão sofrida no rosto dele. Primeiro os enjoos por causa da altitude e agora um terremoto. Eu trouxe você para o Alasca porque queria que se sentisse segura. Queria ajudá-la a encontrar um novo lar. Em vez disso, desde que chegou aqui, você só passou por maus bocados. Até que não foram tão ruins assim. Digo a ele quando percebo que meu tio não acredita em mim. Seguro a mão dele.
Sei que o Alasca é bem diferente de San Diego, mas não significa que eu deteste esse lugar. Achei que isso iria acontecer, mas não foi assim. Começo a dizer aquilo apenas para reconfortá-lo, mas quanto mais eu falo, mais percebo que cada palavra é sincera. O Alasca é um lugar bem estranho, mas se não tivesse vindo para cá, não teria conhecido Jackson e não teria trocado aquele beijo incrível, e não teria vindo morar com minha prima. Construído uma amizade que tenho certeza de que vai durar pelo resto das nossas vidas. Além disso, aquele enjoo por causa da altitude já passou, e nós tínhamos terremotos em San Diego também, você sabe. Acho que é a única característica que o sul da Califórnia e o Alasca têm em comum, digo sorrindo. Sim, mas eu devia ter te falado um pouco mais sobre a Academia Katmir. Achei que a ignorância seria o bastante para mantê-la segura aqui. Acho que um tour pela escola não seria o bastante para impedir que eu me machucasse durante um terremoto, tio Finn. Ele abre um sorriso entristecido. Não é disso que estou falando. Meu radar, por mais que esteja confuso, começa a apitar outra vez. Do que está falando, então? Ele quer dizer que, como em qualquer outra escola, demora algum tempo para aprender como as coisas funcionam aqui. Interrompe Marise, e o olhar com o qual encara meu tio informa que agora não é hora de discutir esse assunto. Tenho certeza de que Mace vai ajudá-la com a adaptação. Além disso, você é uma garota inteligente. Acho que vai conseguir se encaixar aqui em pouco tempo. Não tenho tanta certeza, mas não estou a fim de discutir a questão com ela. Não sei se isso significa que ela e meu tio vão ficar muito mais tempo por aqui. Em vez disso, mudo o rumo da conversa, esperando que falar sobre outro assunto médico encerre a visita. E os meus outros cortes foram muito feios? Pergunto, levando a mão até o curativo na minha bochecha. Não, até que não. Todos vão sarar em pouco tempo, e nenhum foi profundo bastante para deixar cicatrizes. Exceto esse do pescoço. Sim, ela parece relutar em admitir. Você vai ficar com uma pequena cicatriz no pescoço. Bom, antes isso do que a outra alternativa, eu acho. Bem, obrigada por cuidar de mim. Muito obrigada mesmo, sorrio. Não há do que agradecer, Grace. Você é uma paciente exemplar. Veremos se ela ainda vai achar isso depois que eu escapar do meu quarto hoje à noite para ir até o de Jackson. Quero vê-lo. Quero me assegurar de que ele está bem, que não se machucou. E quero saber o que ele sente sobre o nosso beijo. Se ainda está pensando no que aconteceu. Ou se decidiu que foi apenas uma pessoa que causou problemas demais. Também quero saber o que aconteceu no tempo entre a queda do vidro da janela e a minha chegada à enfermaria. E Jackson é o único que pode me contar. Detesto não conseguir me lembrar de nada. Faz com que eu me sinta completamente fora de controle. E essa é uma sensação que não suporto. Ela aumenta a minha ansiedade, tanto que tenho certeza de que estaria à beira de um ataque de pânico se não fosse pelo sedativo. É normal eu estar tão sonolenta? Pergunto, não porque quero tirar uma soneca de verdade, mas porque quero que toda essa gente saia de perto de mim, especialmente meu tio. É claro que sim, replica Marise. Provavelmente vai levar até amanhã de manhã para que o efeito do sedativo passe. Ela relanceia para meu tio. Por que não deixamos Grace descansar um pouco, Finn? Vou voltar para dar uma olhada nela mais tarde, e nesse meio tempo tenho certeza de que Mace vai nos chamar se houver algum problema. É claro que vou, garante Mace ao seu pai com a expressão mais virtuosa que já vi em seu rosto ou em qualquer outro. Se eu não estivesse tão impressionada, além de estar desesperada para que meu tio Finn vá embora, provavelmente teria um ataque de risos. E você? Pergunta meu tio, passando a mão no topo da minha cabeça. Se importa se sairmos para que possa dormir um pouco? É claro que não. Sinto que seria uma grosseria dormir enquanto vocês estão aqui. Mas estou muito cansada, tio Finn. Parece que Mace não é a única por aqui que sabe dissimular. Tudo bem. Então, Mace, que tal vir comigo? Você pode pegar algo na sala de jantar e trazer de volta para cá antes de Marise ir embora. Ele volta a atenção para mim. Você deve estar com fome. E estou mesmo, principalmente agora que ele toca no assunto, faminta, inclusive. Seria ótimo poder comer alguma coisa.
Nada muito pesado, adverte Marise. Sopa e talvez um pudim para começar. Se ela não botar isso para fora, aí podemos pensar em alguma coisa um pouco mais substancial. É claro, Mace me encara com expressão reconfortante e, em seguida, enlaça o braço do pai com o seu. Vamos, papai, vamos buscar o jantar de Gracie antes que ela durma. Meu tio sai logo depois dela e eu digo a mim mesma que vou ter de lembrar de fazer algo especial por Mace para retribuir a ajuda que ela está me dando. Talvez eu possa lavar as roupas dela por um mês inteiro, ou limpar o banheiro durante as próximas semanas. Depois que eles saem, fico um pouco nervosa por estar sozinha com a enfermeira, mas ela parece contente em me deixar dormir. E estou preparada para aproveitar isso ao máximo. Agora que parte do efeito do sedativo passou, tenho a sensação de que fui atropelada por uma daquelas máquinas que limpam a neve das estradas, 2 vezes. Tenho certeza de que isso acontece por causa da perda de sangue, então não estou tão preocupada. Mesmo assim, me sinto péssima. Minutos se passam em silêncio, mas Marise provavelmente percebe que eu não peguei no sono. Tem mais alguma pergunta sobre a situação, Gracie? Não, acho que não, respondo. Mas uma coisa me ocorre logo em seguida. Ah, sim. Daqui a quanto tempo vamos tirar os pontos? Pontos? Ela parece estar totalmente confusa com a minha pergunta, o que não faz sentido nenhum. Por causa do corte na artéria. Você me deu pontos, não foi? Ou isso só acontece em Grey's Anatomy? Ah, sim, é claro. Agora ela parece simplesmente desconfortável. Os pontos que usei na artéria vão se desfazer com o tempo, então não há com que se preocupar. E os do lado de fora, para fechar o ferimento. Eles vão se dissolver também, diz ela. É uma resposta bem estranha, mas como não sou enfermeira, não estou disposta a aceitá-la, pelo menos até ela continuar. Mantenha o corte a pé. Mantenha o corte coberto, está bem? Venha até a enfermaria amanhã e eu troco o curativo para você, mas não o tire por conta própria, pelo menos por 1 semana. 1 semana? E quando eu precisar tomar banho? Vou te dar um filme plástico à prova d'água para cobri-lo. Vai servir para manter o local seco, mesmo quando você lavar o cabelo. Parece ser muito trabalho para um machucado que vai se curar normalmente, mas não vou insistir na questão, pelo menos ainda não. Em vez disso, simplesmente digo obrigada, e dessa vez, quando fecho os olhos, tento dormir, mas não funciona. Não importa o quanto eu esteja sonolenta, alguma coisa parece não estar certa por aqui, incluindo o fato de que uma enfermeira da escola suturou a minha artéria e depois pareceu chocada quando perguntei sobre os pontos. No lugar de onde venho, dar pontos num ferimento é o trabalho de um médico. Por outro lado, isso aqui é o Alasca, e estamos a 90 minutos de qualquer assentamento que pode ser chamado de civilização. É razoável supor que a enfermeira da escola Katmir consiga fazer muito mais do que uma enfermeira escolar de outro lugar. Talvez ela tenha feito outros cursos e tenha qualificação para prescrever sedativos e suturar artérias. De qualquer maneira, fico agradecida quando Macy enfim retorna. Continuo fingindo dormir até Marise ir embora, mas quando ela vai embora, assim que a porta se fecha, ergo o corpo com agilidade. O que você não está me dizendo? Exijo saber da minha prima, que reage com um grito e quase deixa cair a bandeja que tem nas mãos. Achei que você estava dormindo. Eu queria que Marise fosse embora. Afasto as cobertas e giro as pernas, passando-as por cima da cama e encostando os pés no chão. Você precisa ficar deitada, diz Macy. Preciso descobrir o que realmente aconteceu comigo. Afinal, qual é a probabilidade de uma janela se quebrar daquele jeito durante um terremoto e um estilhaço rasgar uma artéria no meu pescoço? Parece bem improvável, e Marise me alertou para não olhar para o corte. Por que ela disse isso? Provavelmente porque não quer que você entre em pânico por causa de um corte feio. Macy coloca a bandeja na escrivaninha dela, mas não se vira para me encarar. Em vez disso, fica mexendo com os pratos e talheres na bandeja, até eu sentir vontade de gritar. Afinal de contas, não há tanta coisa a fazer para servir uma tigela de sopa que já está quente.
E é por isso que me levanto da cama, ignorando a minha tontura, e caminho na direção dela. O quarto começa a girar antes que eu dê 2 ou 3 passos, e eu coloco a mão na parede para conseguir me equilibrar. Não pode ter sido só um pequeno corte. Estou bem pior do que me disseram. Macy se vira para trás e dá outro berro quando percebe o quanto estou desequilibrada. Volte para a cama, Gracie. Manda ela segurando no meu braço e passando-o ao redor dos ombros. Vamos, vou ajudar você a se deitar novamente. Diga a verdade. Eu sofri mesmo corte na artéria? Ou tem alguma informação que eles esconderam de mim? Pergunto, recusando-me a deixar que ela me leve de volta para a cama, até conseguir algumas respostas. Tinha um corte na sua artéria. Eu mesma vi o sangue. Não foi isso que perguntei. Sim, mas isso é tudo o que sei. Não estava lá quando Jackson levou você até a enfermaria. Estava no treino de dança. Ah, é mesmo. Suspiro lutando contra um impulso de arrancar um punhado ou 2 dos meus cabelos. Desculpe. Estou com essa sensação de que alguma coisa não está muito certa. Não sei, Gracie. Para mim, até que faz sentido. Mesmo assim, tenho a impressão de que você é a pessoa mais azarada do mundo, considerando aquele galho que se quebrou e agora a janela. É esquisito. É muito esquisito. Era nisso que eu estava pensando. Afinal, qual é a probabilidade disso tudo acontecer? Eu simplesmente não sei o que pensar. Agora, você não precisa pensar em nada que não envolva voltar para sua cama e dormir. Marise vai me matar se souber que você está zanzando pelo quarto. Aliás, o que há com ela, hein? Pergunto mesmo enquanto deixo que Macy me ajude a voltar para a cama. Tipo, ela é a enfermeira de escola mais assustadora neste ou em qualquer lugar do mundo. Não exagera. Ela é só muito séria. Pego o estojo que está na minha escrivaninha quando passo por ela. Tem um espelho ali dentro e quero dar uma olhada no estrago. Sim, é uma boa maneira de descrevê-la. Qual sopa você quer? Pergunta Macy quando me coloca numa cama que parece bem mais arrumada do que quando me levantei dela. O que não faz sentido nenhum, considerando que Macy estava do outro lado do quarto o tempo todo. Ei, você arrumou os lençóis? O quê? Da minha cama. Estava toda bagunçada quando levantei. Ah, sim, eu. Ela faz um movimento horizontal com a mão, como se estivesse alisando os lençóis. Quando? Devo estar pior do que imaginava. Nem percebi a vinda dela para este lado do quarto. Dei um jeito na cama quando você estava apoiada na parede. Você ficou com os olhos fechados por 1 minuto e não quis incomodar quando você estava se reorientando. De novo, tem alguma coisa estranha. Eu tinha certeza de que ela veio direto para junto de mim quando percebeu que eu estava de pé, mas mesmo assim, sou eu que estou totalmente dopada, enquanto Macy está em pleno domínio mental, como dizem por aí. E também, que importância isso tem? A cama não pode ter simplesmente se arrumado sozinha. Bem, obrigada. Agradeço cobrindo-me com os lençóis. Por nada. Ela parece um pouco pálida quando vai buscar a bandeja de comida. Trouxe sopa de batata, uma de galinha com macarrão e uma de creme de milho. Não sei qual você prefere. Para ser sincera, estou com tanta fome que posso comer qualquer coisa. Escolha a que você quiser e me dê a que sobrar. Não. É você que está doente. Exatamente. Estou tão dopada que não vai fazer diferença. Além disso, a única sopa de que não gosto é a de tomate. Pode me dar qualquer uma. No fim das contas, ela me passa a de creme de milho e uma tigela de frutas em calda. Dessa vez são pêssegos. Engulo metade da tigela em 3 minutos cravados. Macy come mais devagar, com colheradas mais compassadas e fazendo perguntas entre elas. Aliás, o que você estava fazendo no quarto de Jackson? Pelo que eu sabia, ele estava evitando você, não? A última coisa que quero agora é contar para Macy que eu estava chorando. Não quero que ela se preocupe comigo e, sem dúvida, não quero que se culpe por supostamente não ter me tratado com o devido cuidado desde que cheguei. Estávamos conversando e ele se ofereceu para me mostrar a chuva de meteoros. A chuva de meteoros? Essa é a melhor desculpa que você conseguiu inventar? É verdade. E foi maravilhoso. Nunca vi uma chuva de meteoros tão luminosa antes. Ela ainda parece desconfiada.
E como exatamente você estava vendo a chuva de meteoros dentro do quarto dele? A gente estava no parapeito do lado de fora do quarto. Tínhamos acabado de voltar pela janela quando o terremoto começou. O terremoto. Sim, o terremoto. Você sabe, aquilo que aconteceu por volta das 5:30 de hoje, quando tudo começou a tremer. Deve ter sido um tremor secundário depois daquele que aconteceu de manhã. Sim, todos nós sentimos o terremoto. Então por que você está agindo como se eu tivesse ficado maluca? Não estou fazendo isso. Estava só pensando. Bem, é provável que seja uma coisa meio boba, mas o que exatamente você e Jackson estavam fazendo quando o terremoto começou? Fico paralisada quando ouço a pergunta. Meu olhar se fixa na parede, bem atrás da orelha de Macy. Mas não importa para onde eu olhe. As minhas bochechas insistem em esquentar. Oh, meu Deus, você... A voz de Macy vacila. Você estava na cama dele? O quê? Não, claro que não. Tenho certeza de que minhas bochechas passaram de um tom rosado para um vermelho forte. A gente estava... O quê? Se beijando. Ele estava me beijando, está bem? Só isso? Estavam só se beijando? É claro que é só isso. Faz menos de uma semana que conheço esse cara. Sim, mas tive a impressão de ter sido muito mais do que isso. Como assim? Nem sei se ele gosta mesmo de mim. Macy dá a entender que vai dizer alguma coisa, mas acaba mudando de ideia, porque após um tempo, apenas balança a cabeça e encara sua sopa, como se de repente fosse a coisa mais interessante do planeta. É sério que vai fazer isso de novo? Pergunto. Não é justo. Respondi todas as suas perguntas. Precisa responder as minhas. Eu sei, é que... Ela para de falar quando ouvimos alguém bater à nossa porta. Provavelmente é meu pai querendo ver como você está outra vez, comenta ela, levantando-se. Ele não se aguenta de ficar esperando sem fazer nada, em especial quando uma pessoa de quem gosta está doente. Deixo o que sobrou da minha sopa na mesinha de cabeceira e me enfio debaixo das cobertas. Você vai se ofender se eu fingir que estou dormindo? Não estou a fim de conversar com ninguém agora. É claro que não. Pode fingir que está dormindo quanto quiser. Vou deixar que ele dê uma boa olhada em você e depois o mando embora. Você é a melhor colega de quarto do mundo. Fecho os olhos e viro de lado, ficando de frente para a parede, enquanto Mace vai atender a porta. Consigo ouvir a pessoa do outro lado da porta conversando num murmúrio grave. Mas não dá para entender as palavras. Mas deve ser meu tio mesmo, porque Mace responde. Ela está bem, tomou a sopa e agora está dormindo. Mais murmúrios daquela voz grave e Mace oferece. Quer entrar para dar uma olhada? Marise aplicou uma dose forte de remédios. Ainda está dopada até a tampa, mas alguns murmúrios, não muito. E em seguida, Mace fecha a porta. A barra está limpa, avisa ela. Mas tem alguma nuance esquisita em sua voz. Olhe, desculpe por ter pedido para você mentir para seu pai. Se quiser chamá-lo de volta, não era meu pai. Não? Quem era então? Ken? Não, ela parece um tanto contrariada quando admite. Era Jackson. Eu salto da cama pela terceira vez essa noite. Jackson? Ele estava aqui? Por que não mandou que ele entrasse? Jogo as cobertas para o lado e levanto da cama, procurando meu all-star pelo quarto, mas não consigo encontrar em nenhum lugar. Eu o convidei para entrar, mas ele não quis. Por que você disse que eu estava dormindo? Desisto de procurar meu tênis e vou até a porta. Aonde você vai? Diz Macy, desesperada. Aonde você acha? Respondo abrindo a porta. Vou atrás de Jackson.